adorando, glorificando e entronizando ao nome santo do Senhor. Amém? Quero convidar você, juntamente com a gente, para celebrar a Cristo. Glória a Deus, aleluias! O nosso Deus, Ele é poderoso. E que nós possamos declarar isso nessa noite, com todo o nosso coração. Aleluia! morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Como é tremendo, como é maravilhoso saber que nós servimos a um Deus poderoso.
e que faz novas todas as coisas diariamente. Diariamente tem coisas novas para fazer sobre as nossas vidas. Aleluias! Glória a Deus! Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender para confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Algo novo farás. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Já vinho novo, a novas forças, a esperança. Ele chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Já vinho novo, a novas forças, a esperança. Ele chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de 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 mim. Deus,
faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos, a ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos, a ti todo louvor, o teu nome adorarei. Seja exaltado nos céus, com tua glória enche-nos, a ti todo
Senhor. Declare: digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Declare mais uma vez: digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Glória a Deus, aleluias, boa noite, querido, tudo certo com vocês? Espero te encontrar bem. Vamos passar para o momento dos recados. Pegue aí papel e caneta na mão para a gente anotar. Feira às 19h30 nós temos culto online. Fica o convite para você, se conecte com a gente. Toda terça-feira acontece no formato online às 19h30, amém? Todo sábado, né, nós temos sessões de culto, nós temos cultos presenciais, nós temos cultos online. Fica também o convite para você participar com a gente, né? A primeira sessão acontece às 17h e a segunda sessão acontece às 19h30, né? Fica o convite para você escolher a melhor forma, o melhor formato. Não importa se você vai assistir online, não importa se você vem presencial, o que importa é você estar conectado. Então fique bem à vontade para você escolher o melhor formato que fica mais cômodo para você. Amém? Também nós temos dia 29 agora de outubro, finalzinho de outubro, nós temos mais um encontro do Imersão às 20h aqui na UVEC Igreja. Então fica o convite para você, né? A imersão é para todos, né? Fica o convite, convide seu amigo, convide seu parente para estar com a gente no encontro do Imersão, dia 29/10, final de outubro, às 20h aqui na UVEC Igreja. Amém? Passado então os nossos recados da semana, vamos passar para o momento das contribuições. Você que tem contribuído com a casa, você que tem sido auxiliador, né, ajudador, para manter a casa de pé, para que a gente venha fazer melhorias, para que venha novas vidas, né? Você que vem de maneira presencial, nós temos o gás do Filácio já na recepção para você fazer a sua contribuição presencial. Mas para quem gosta da modalidade online, nós também temos algumas opções. A primeira é através do Pix, a segunda através de transferência bancária e a terceira via cartão de crédito, a maneira online. Todos os formatos são seguros, todos os formatos são simples de mexer. Em poucos instantes você faz a sua contribuição. Todos esses formatos já estão passando aí no rodapé para você anotar. Amém, querido? Então, você que tem contribuído, vamos orar, vamos agradecer. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus verdadeiro. Te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua casa, de estar aqui mais uma vez te rendendo honras e glórias, porque tu és merecedor de receber, Pai. Obrigado por todas as coisas que tu tens feito. Te louvamos pelas coisas incríveis que ainda tu vais fazer. Nessa mesma sintonia de adoração, nessa mesma sintonia de agradecimento, colocamos na tua presença, Senhor, os casa, os ofertantes da tua casa, aquele que tem contribuído, Senhor, tanto de maneira presencial, mas também de maneira online. Que tu venha impactá-los de maneira sobrenatural, que tu venha repreender o cortador, o migrador, o destruidor da vida dos teus filhos, Pai, restituindo 100 vezes mais. Desta mesma forma, colocamos na tua presença aqueles que nada têm em suas mãos, que tu também venha restituir poderosamente a vida destes, Pai. Que tu venha colocar o confiar, o acreditar,
Sabemos, Senhor, que todas as coisas Tu já fez, mas sabemos que é uma decisão nossa ir atrás e acreditar nessas portas que estão abertas. Coloca esse acreditar, coloca essa motivação nos Teus filhos, em nome do Teu Filho amado. Te louvamos e Te agradecemos também pelo nosso trabalho, pelo nosso ganho, na qual a gente consegue ter recursos para dizimar, para ofertar. Que Tu venha, Senhor, abençoar poderosamente em nome de Jesus. É o que nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Fique com a palavra desta noite, querido. Receba em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Eu achei que não ia acabar aqui. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Animado para o que a gente vai ouvir essa noite? Que bom. Que você venha colocar muita expectativa no seu coração, mas a sua expectativa não seja em mim, né? No que a Sara vai falar, mas seja no que a palavra vai nos dizer. Cristo, Ele tem algo para mim, Ele tem algo para você hoje. E eu tenho certeza que vai abençoar e vai edificar a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Glória a Deus, Pai, nós Te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa semana. Obrigado por tudo que tem acontecido com a gente. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o dia de hoje, a palavra de hoje vai entrar na nossa vida e vai fazer algo transformador dentro de nós. Muito obrigado por tudo que vai acontecer aqui neste momento. Amém e amém. Hoje a gente vai falar, o tema de hoje é um poder transformador. Um poder transformador. Existe um poder transformador, um poder que transforma vidas, um poder que transforma situações, circunstâncias, e é sobre esse poder que a gente vai falar hoje. O que é esse poder? Qual é esse poder? E aonde está esse poder transformador? Tem um verso na Bíblia onde eu acho muito interessante que Paulo ele fala sobre esse poder, sobre o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação. Ele usa bem essas palavras. O poder de Deus para a salvação. E eu quero ler com vocês hoje. Vai ser basicamente o versículo base do que a gente vai falar hoje. Que é Romanos, capítulo 1, o verso 16. Vai falar assim. Não me envergonhe do evangelho a respeito... Não me envergonhe do evangelho. Porque é o poder de a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Vamos ler de novo. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo, nesse texto, ele vai nos dizer algo muito, muito interessante e muito incrível da gente compreender. Que quando eu parei para analisar isso aqui, eu fiquei, uau, é verdade, tem total razão, né? Concordo com Paulo aí. Mas Paulo, ele vai falar algo muito importante, porque ele fala que o evangelho de Cristo, o evangelho é o poder de Deus. As boas novas que Jesus veio trazer é o poder de Deus. Através desse evangelho, que é o poder, que eu e você somos salvos. Porque ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação.
Então, por causa que nós ouvimos o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, que nós recebemos essa salvação, que nós somos salvos. Esse Evangelho tem esse poder. É através desse poder que nós somos salvos, através do Evangelho de Cristo. Certo? É isso que a gente conseguiu entender nesse texto. Se você ler e tentar analisar, basicamente é isso que a gente entende. Que o Evangelho de Cristo é o poder para a gente ser salvo. Só que eu quero mostrar uma outra perspectiva. Eu quero que a gente pense de uma outra maneira a respeito desse texto. A respeito desse verso. Porque esse verso, basicamente, ele fala sobre o Evangelho de Cristo. As boas novas, a palavra de Cristo. Porque ele vai falar, o Evangelho, não me pergunte do Evangelho, porque é o poder. As boas novas de Cristo. A palavra de Cristo é o poder. Aquilo que Jesus diz é o poder para salvar vidas. Mas não apenas para salvar, mas para transformar vidas. Então, vamos pensar um pouco. Quero que você pense junto comigo hoje. Tá? Vamos lá. A gente sabe que a palavra, se a gente for ver com base nesse texto de Romanos 1,16, a gente sabe que o Evangelho, que é as boas novas, que é a palavra de Cristo, é o poder de Deus, certo? É o poder. Mas se a gente parar para analisar, a palavra também é outra coisa. O que a palavra também é? Essa minha pergunta foi bem clara. Eu vou dar a resposta mesmo. A palavra é a Bíblia, certo? Você concorda comigo que a sua Bíblia é a palavra de Cristo? É a palavra de Deus? Então, se nós temos a palavra de Cristo é o poder, e a gente tem a Bíblia, que é a palavra de Cristo, na nossa mão, então, meu Deus, que poder que a gente tem na nossa mão. A Bíblia, a palavra, a Bíblia, vamos colocar assim, para não confundir na tua cabeça. A Bíblia é um poder gigantesco, que a gente tem acesso, que a gente tem na nossa mão, você tem na sua mão, você tem dentro do seu celular. Nós precisamos aprender sobre a palavra de Cristo. Nós precisamos aprender sobre o que é o Evangelho de Cristo. O que ele veio anunciar? Por que é tão interessante? Por que é tão importante a gente aprender isso? Aqui, de vez em quando a pastora fala, e daqui a pouco a gente vai ver cada vez mais o Guilherme falando, né? A gente ouve que é tão importante a gente meditar na palavra. Por quê? Porque é dali que a gente aprende. Quando a gente passa a meditar na palavra, a gente passa a aprender da palavra. Ser ensinados pela palavra. Precisa conhecer. A gente precisa saber o que Cristo veio anunciar. Qual é a boa nova que ele veio anunciar? Qual é o evangelho que salva, que é o poder? A gente precisa aprender sobre isso. Porque a palavra de Cristo, ela tem poder para transformar a nossa vida. Lembre-se, a fé, ela vem por ouvir a mensagem a respeito de Cristo. Ela vem de ouvir a palavra de Cristo. Quando nós ouvimos e meditamos na palavra de Cristo, a nossa fé é acrescida. Mas também a nossa vida é transformada. Quando a gente ouve as boas novas que Cristo veio anunciar, essa mensagem, essa boa nova é o poder para transformar a nossa vida. Essa é a boa nova, essa é o poder para nos salvar, para nos dar uma vida nova. Eu acho tão interessante porque Hebreus 4:12 vai falar o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que de 2 gumes,
Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Uau! Olha só o que a palavra faz. Agora, se eu fazer a pergunta para você, se a gente ler esse texto e ver que a palavra, ela consegue dividir alma e espírito junto em medula, eu te faço a pergunta, será que essa palavra não tem um poder gigantesco para transformar a nossa vida? Se ela consegue fazer isso, meu Deus, o que ela pode fazer na nossa vida? O que a palavra de Deus pode fazer em nós? Como ela pode transformar a nossa vida? A gente precisa entender que a palavra de Cristo não deve ser apenas ouvida. Nós precisamos estudar, meditar, compreender ela. É muito fácil não, é muito raso, essa é a palavra. É muito raso eu vim e falar uma coisa para você. Você lê esse texto aí, você lê esse verso que a gente leu e só lê, passar o olho. Agora, se você parar e tentar entender o que esse texto está querendo dizer para mim, pessoal, eu quero entender o que isso aqui está querendo me dizer. Cara, eu posso te dizer, a revelação que você vai ter é muito mais profunda do que se você só lesse. Você vai ler, olha, que legal. Passa para a próxima. A gente precisa compreender ela. Quando a gente quer aprender algo novo, a gente precisa primeiro entender aquilo. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu vou dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo. Quando eu ia na escola, eu era ruim, gente, meu Deus do céu. Coitada, a Sara da escola sofreu. Principalmente em matemática, porque eu não entendia. O professor podia me explicar umas 10 vezes, eu não ia entender. E por que eu só tirava nota ruim em matemática? Porque eu não entendia. Agora, se eu tivesse entendido como fazia conta, como, sei lá, achava o X ali, porque não era só, o X aqui. Se eu tivesse entendido como é que funcionava a conta, quem sabe eu teria sido diferente as minhas notas em matemática. Porque eu precisava entender. É a mesma coisa com a palavra. A gente precisa entender o que a palavra está querendo me dizer. O que é isso? Como aplicar isso na minha vida? Como a palavra pode me ensinar a aplicar as coisas na minha vida? A gente precisa entender. Não é apenas de ouvir, não é apenas de sentar nos cultos e ouvir, mas é de aprender, de se deixar ser ensinado por ela. E é tão interessante, porque eu até escrevi aqui no meu rascunho, que diz, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos revelar o que Cristo está querendo nos dizer. E aí, se a gente parar para pensar, a gente parar para analisar, antes de Jesus subir aos céus, em corpo glorificado, ele disse que ele ia deixar um amigo, né? O Espírito Santo, o conselheiro. E aí eu quero ler com você algo muito interessante que Jesus falou, que está em João 14, 26. Fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Se a gente lê esse texto, a gente chega numa conclusão. É o Espírito Santo que está encarregado a revelar a palavra de Cristo para nós. Ele que é encarregado disso. Ele está encarregado a nos ensinar e a lembrar daquilo que Jesus falou. Então, quando você está lá durante a sua semana, e aí aconteceu um problemão lá. E aí, do nada, você lembra assim, Deus está comigo. Deus está contigo. E aí Deus está comigo. Quem que te lembrou? Foi o Espírito Santo. Ele trouxe a tua memória.
Ele trouxe a tua memória. E você, é verdade, Deus está comigo. Isso é muito interessante. O Espírito Santo, ele está encarregado de revelar e nos ensinar a respeito da palavra de Cristo. Mas aí, quem sabe alguém pode fazer essa pergunta. Mas eu não entendo a palavra. Eu não entendo o que está querendo me dizer. Eu leio a Bíblia, eu leio e não entendo. Porque você está lendo errado. Você precisa ler, mas você precisa abrir espaço para que o Espírito Santo fale. Não é apenas ler. Você precisa abrir o seu coração para ele falar. Porque ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai chegar assim, bom, agora eu vou te falar. Não. Ele vai chegar para você, ele vai falar assim, eu quero te falar algo, eu vou te revelar algo. Só que tem gente que vai ouvir e tem gente que não vai ouvir. Por quê? Porque um abriu seu coração e o outro não abriu. A gente precisa permitir que o Espírito Santo fale. Vir nos cultos, vir nos dias que tem culto e abrir o seu coração, entrar ali, sentar. Se você tem o costume de sentar e fazer uma oração, chega, senta e fala, Espírito Santo, eu abro o meu coração para você me falar o que você quer falar hoje. Estou totalmente com o meu coração aberto. Fale, eu quero compreender. É uma questão da gente querer. Porque tem gente que às vezes entende, mas não abre o seu coração e pode ficar 10, 15, 20 anos. E não vai. É uma questão da gente abrir o nosso coração. A gente abre o nosso coração, a gente permite que ele fale ao nosso coração. Então, primeiro, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender da palavra. De fato, isso é importantíssimo. Porque quando a gente não sabe, eu vou falar algo bem sério. Quando a gente não sabe o que a palavra de Deus nos diz, o que é o evangelho de Cristo, a gente deve ser levado por outras coisas. Vem qualquer um ali e fala, mas o evangelho é isso daqui. Você não sabe. Você, então é isso. Então tá bom. Então vai. Aí vem outro daqui a 2, 3 anos e fala, mas o evangelho é isso. E aí você, é isso, então vai. E aí você vai, conforme o vento. E quando a gente sabe a palavra, quando a gente conhece a palavra, a gente não vai conforme o vento. Pode chegar um ali e falar, tá errado. Eu falo, me prove primeiro, meu filho. Mas eu quero que tu me prove, senta eu e tu com a Bíblia. Ou nós se arrebenta no pau também. Não, é paz e amor, Jesus é paz e amor. Ou converte a pessoa. Porque a palavra é poderosa para salvar. Não é pela nossa força, é pela palavra. Só que isso é importante. É importante, você e eu precisamos cada dia mais aprender da palavra e conhecer ela. Para não se deixar ser levado. É isso que a Bíblia diz várias vezes isso. Sabe? A gente precisa conhecer, compreender, entender. E aí praticar, né, gente? Aqui é outro ponto. Praticar. Não tem como a gente falar sobre a palavra de Cristo sem falar sobre praticar e viver a palavra de Cristo. As coisas andam juntas, elas estão de mão dada. Ouvir e praticar. Elas estão juntas. Olha o que fala em Tiago, capítulo 1, o verso 22 até o verso 25. Vai falar assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.
Uau! Lembrando que quando ele fala lei perfeita, não é os 10 mandamentos, tá, gente? Só para dar uma pincelada. É a lei, é os mandamentos que Jesus deixou hoje. Quais são os mandamentos? Crer em Jesus e amar ao próximo como Cristo amou. Tá? Essa é a lei perfeita aí. Beleza? Entendido. O que a gente ouve... Cara, esse texto é muito interessante, porque ele já começa falando... Volta lá no 22 para mim, fazendo favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Cara, isso é muito profundo. É muito profundo. Porque tem gente que se engana. Se engana. A pessoa própria se engana. Ela acha que ela ouvir a palavra, ela vem no culto... Ela senta e ela escuta aqui a gente falando, Deus é bom, Deus cuida de você, Deus tem uma vida extraordinária para você. Confesse, declare a sua fé. E a pessoa, amém. Aí a pessoa vai para casa. E a pessoa não faz nada daquilo. A pessoa não confessa que Deus é bom. A pessoa não confessa que Deus é por ela, que Deus está com ela, que há paz, que há alegria na sua vida. A pessoa não confessa. O que a pessoa está fazendo? Se enganando. Porque a palavra, a mensagem de Cristo não é apenas de ouvir, mas é ouvir e fazer, praticar. Para você e eu viver aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa declarar, confessar, confiar, descansar. Isso é a prática. Se a gente não fazer nada disso, a gente não vai viver. E no final a gente vai estar se enganando. A gente vai olhar para Deus e falar, poxa Deus, mas lá na igreja a gente pregava a graça e não estava acontecendo nada na minha vida. Claro, você não faz nada, você não confessa a sua fé, você não toma um posicionamento na sua vida. Isso é importante. A mensagem que a gente ouve de Cristo precisa ser colocada em prática. E como que a gente coloca em prática? Outrora a gente achava que praticar a palavra era orar, jejuar, fazer propósito, não errar, não podia pecar. Deus livre você pecar. Você não está cumprindo aquilo que Deus quer. Mas sabe o que é você praticar a palavra? Confissão de fé. É você descansar, é você confiar, é você amar o próximo como Cristo ama. Isso é colocar a palavra em prática. Pronto, se você está fazendo isso, você está colocando a palavra em prática. É assim que a gente pratica aquilo que a gente ouve de Cristo. Nós ouvimos que a palavra de Cristo é o poder transformador. Mas nós precisamos colocar aquilo que aprendemos de Cristo em prática na nossa vida. Não basta ouvir. Não basta. Vou dar outro exemplo. E esse exemplo é totalmente... Eu só dou exemplo que é totalmente eu, tá, gente? Eu coloco até para fora as coisas que eu não devia de fazer e que eu faço. Vou dar um outro exemplo de você só ouvir, mas você não praticar. Beleza? Uma pessoa vai fazer autoescola. Eu, no caso. Que vergonha. Ganhei a carteira para fazer. Meu Jesus. Aí a pessoa vai, tem as aulas teóricas, a pessoa participa, aprende na teoria, uau, que maravilha, é tão simples dirigir, na teoria. Aí a pessoa faz a prova teórica, tira uma nota boa ainda, oh, maravilha, eu vou me dar tão bem dirigindo, coitado. Aí a pessoa começa a fazer as aulas práticas. Vai mais ou menos o instrutor que se aguente, né? Aí faz, chega a aula prática, a prova prática, faz, passa. Mas agora eu te faço a pergunta. Se essa pessoa sair dali, pegou a sua carteira e nunca mais dirigir, ela aprendeu alguma coisa? Não. Eu falo por experiência própria. Eu sei dirigir,
mas não sou uma boa motorista ainda. Se eu praticar, eu vou ser uma boa motorista. Para uma pessoa ser um bom motorista, tem que praticar, pelo amor de Deus, tem que andar. É a mesma coisa, gente. A gente precisa praticar aquilo que a gente escuta. A gente ouve a palavra no sábado, na terça-feira, a gente precisa praticar. Chegou no domingo, chegou na quarta, chegou na segunda, terça, enfim, todos os dias da semana. É ali que a gente coloca aquilo em prática. É ali que a coisa pega. É ali. Nós precisamos colocar em prática. E uma coisa eu vou falar. A gente precisa perder o medo de declarar a nossa fé. Tem gente que tem medo, tem gente que tem vergonha de declarar a sua fé. Isso é real. A gente está aprendendo sobre graça, mas não basta apenas aprender, a gente precisa confessar que a gente vive a graça. A gente precisa falar aquilo que a gente está aprendendo aqui. Olha, no texto de Tiago, na última frase ele fala, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Quando a gente pratica, em tudo que a gente for fazer, dá certo. Porque a gente está colocando a palavra em prática. E aqui, a gente vai entrar onde eu quero chegar. Porque primeiro, a palavra de Cristo é o poder. Segundo, a Bíblia é a palavra de Cristo. Terceiro, nós aprendemos da palavra de Cristo. Quarto, o poder está dentro de nós. E 5, nós declaramos esse poder e esse poder transforma. Quando nós declaramos a palavra de Cristo, nós declaramos um poder transformador sobre qualquer situação. Declara sobre a doença que Jesus já te curou, que você é sarado, que você é curado, você está declarando o poder transformador sobre aquela doença. E sim, Jesus ele é poderoso para te curar. Quando a gente declara essa palavra, a gente está declarando o poder. A gente está soltando o poder. Vamos colocar assim. Igual os X-Men. Tchá. O outro lá tinha nos olhos, né? Tchum. Uma boa metáfora aí, gente. O poder... Desculpa. O poder transformador está dentro de nós. E nós precisamos apenas abrir a nossa boca e declarar e confiar que Deus é fiel para realizar. Olha o que está em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente tem a palavra que é o poder. E lembra que a gente leu que Jesus ele fala assim, que o Espírito Santo ele ia nos ensinar e ele iria nos lembrar a respeito daquilo que ele disse? Certo? Vocês lembram disso? Ok, fica com isso na tua cabeça. O Espírito Santo está em nós. Esse poder está em nós. O Espírito dentro de nós, ele nos ensina e ele nos lembra sobre a palavra de Cristo. Não é que o poder está em nós. O poder é a palavra que nós aprendemos através do Espírito Santo. O Espírito nos revela a palavra que é o poder de Deus. Tá fazendo sentido? Tá encaixando aí na cabeça de vocês? Isso aí, vamos pensar junto.
O poder não é nós, não está em nós, o poder é a palavra. Quando declaramos a palavra, esse poder se revela, esse poder age e se manifesta. Ele somente se manifesta quando a gente coloca ele para fora. Quando a gente declara ele, quando a gente fala. Bastava uma palavra para Jesus que as coisas mudavam. Acalma-te a tempestade. Acalmava a tempestade. Seja curado. Era curado. Para fora, Lázaro. Ressuscitou. Acorda, filha de Jairo. Acordou. Uma palavra. Por que as coisas se manifestavam? Por que o poder, o sobrenatural se manifestava? Porque ele falava uma palavra. Porque ele falava. Ficar de boca fechada não vai adiantar. Não vai resolver. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos falar. Nós precisamos declarar. E eu vou falar, hoje a gente está aprendendo a declarar do jeito certo. Porque antes a gente só reclamava. Não vai dar certo. Essa era a nossa declaração. Não vai dar certo. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir nada. Porque ninguém gosta de mim. Porque ninguém me ama. Porque o meu pai e a minha mãe e o meu bisavô e minha bisavó eram assim, então eu sou também. Essa era a nossa declaração de fé. Ah, porque a vida inteira eu não tive nada e agora eu vou ter? Eu não vou ter nada nunca na vida. Era assim que a gente falava. Se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Meu Deus. E Deus olhava lá de cima e falava, ô meu filho, eu quero. Só que hoje a gente está aprendendo a como declarar. A gente está aprendendo a chegar diante da situação e falar, eu já venci. Deu um problema. Você vai olhar para aquilo e você vai falar, ai não, o problema, não consigo. Não, você vai falar, eu consigo sim, porque em Cristo eu posso todas as coisas. É assim que é a nossa declaração de fé hoje. Só que não é só pensar, é falar. A gente precisa falar. Não deixe de declarar. Sabe uma coisa? O diabo, ele quer exatamente isso, que você não fale. Ele quer que você fique com a tua boca fechada. Aí, vou dar um exemplo. Eu de novo. Aconteceu uma situação. Imagina qualquer situação. Aconteceu uma situação. Aí, me perdi na minha explicação aqui. Aconteceu uma situação. Aí você chega e você pensa, vou declarar, né? Você pensa, não, agora eu vou falar. Na hora que tu vai falar, te trava. Aí já vem aquela vozinha aqui, mas será que acontece? Se tu falar, não vai acontecer nada. Tu só vai estar falando. Não fale. Não, fique quieto. Quem nunca passou por isso? Gente, eu já passei por isso. Já passei mesmo. Aí é uma persistência nossa em declarar a nossa fé. A gente tem que persistir. E não dar ouvidos à voz do capeta e dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque ele vai falar. Sabe? Ele vai chegar no teu ouvidinho e ele vai falar assim, não vai acontecer nada. Não vai. Ele vai falar bem assim. E daí tu já fica, será que eu falo? Cara, eu tô dando risada porque aconteceu muito sério comigo. Vou contar o que aconteceu. Tinha um dia o Felipe estava com uma dor de cabeça. E o Felipe, quando tem dor de cabeça, meu amigo. E ele estava com dor de cabeça. E aí naquela hora veio o Espírito Santo e falou, fale que ele está curado. E aí, eu pensei, né, eu estou falando como eu falei aqui. E eu pensei. E o Espírito Santo veio e falou, declara que ele não tem dor nenhuma. Na hora,
que eu ia falar. Já veio uma outra voz. Não vai dar nada. Quer ver que tu vai falar e não vai passar dor de cabeça dele? Para que vai falar? Olha só. É assim que acontece com a gente. É assim que acontece com todo mundo. A gente, não, eu vou declarar com a minha fé. Vai vir a voz, gente. Ali é nesses segundos de decisão que você toma a decisão certa. Não, eu vou declarar sim. Porque eu confio que Deus é bom e que Deus é fiel. E que Ele é por mim. Ele cuida de mim. É nesses segundos que a gente toma essa preciosa decisão. A gente precisa declarar a nossa fé sobre as circunstâncias. A gente precisa declarar a palavra de Cristo sobre as circunstâncias. Não permita ficar de boca fechada. Vou falar assim mesmo. Não permita. Abra sua boca. Declare sobre a sua vida. Declare sobre a vida das pessoas ao seu redor. Comece a professar coisas boas. Comece a declarar coisas boas. A sua família não é cristã. Comece a declarar. Eles são cristãos. Eles são filhos de Deus. Redimidos. Resgatados. Assim como eu sou, eles são também. Não fale. Ai, nunca vai dar certo. Nunca vou para a igreja. Nunca. Nunca. Muda, muda. Vamos começar a mudar aquilo que a gente fala. Vamos começar a declarar sobre a vida das pessoas ao nosso redor a palavra de Cristo. Porque assim como a gente leu em 1 Romanos 1:16, a palavra de Cristo é o poder para a salvação. Não duvide no seu coração. Deus, Ele é fiel para cumprir. Quando a dúvida chegar, e ela vai vir com tudo, fala assim, eu não vou dar bola para isso. Eu não vou dar ouvidos para você. Eu vou dar ouvidos para o Espírito Santo. Quando a gente declara a palavra de Cristo, quando a gente diz que é curado, quando a gente diz que é abençoado, quando a gente diz que é justificado, que é redimido, que é fortalecido, a gente está declarando a vontade de Deus. E por mais que naquele momento você ainda pode estar se sentindo, mas eu ainda não estou me sentindo. Você declare. Há um tempo atrás, não sei se fui eu, se foi a pastora, agora eu não vou lembrar. Mas a gente falou, gente, fé não é sentir. Fé não é um sentimento. Você não tem que sentir. Estou sentindo um arrepio, então agora eu declaro. Não! É uma decisão. Você toma essa decisão. Você fala, eu vou crer. Eu vou permanecer com a minha fé. Eu estou me sentindo triste. Eu vou declarar que eu sou feliz. E olha, eu vou falar, pode ser que essa palavra que a gente está falando, que eu estou falando hoje, a gente já tem ouvido, e você fala assim, eu estou careca de saber disso. E esteja careca de saber. Só que a gente precisa colocar em prática. A gente precisa começar a mudar a maneira que a gente fala. Um poder transformador está agindo sobre nós. Existe um poder transformador que sai da tua boca. O mesmo poder que estava sobre Cristo está em nós. E aí? Ele falava, obrigado, Pai. Multiplicou o pão. Levanta. A pessoa levantou. Porque ele acreditava naquilo que ele falava. Ele acreditava que o Pai era fiel para cumprir aquilo. A gente precisa declarar acreditando que o Pai é fiel. Mas eu não acredito muito, Sara. Então vamos começar a declarar que a gente acredita. Declarar que a gente acredita, estudar a palavra, ver
tem para nós. E essa fé vai começando a se tornar mais concreta. Você quer ter uma fé mais concreta? Mais firme? Leia a palavra. Medite na palavra. É só assim que a gente vai ter. É só assim. Só que não entre nessa achando que você não vai ter dificuldades, achando que o diabo não vai vir falar nos teus ouvidos, porque ele vai. Não entre querendo se enganar, não é uma ilusão. Ninguém está querendo iludir ninguém aqui. Não é um conto de fadas. Entre nessa, sabendo que vai vir voz que vai tentar te influenciar, vai vir circunstância que vai tentar te influenciar, mas você precisa manter a sua posição em Cristo. Eu estou em Cristo, eu construí a minha casa na rocha que é Cristo, e pode vir o que vier, eu não vou me abalar, porque Ele é comigo. É nisso que a gente precisa permanecer. É nisso. Comece a declarar esse poder transformador sobre a sua vida. Comece a falar. Aconteceu uma situação. Eu não sei o que você passa. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Ou dentro de você mesmo. Eu não sei, mas Deus sabe. E não importa eu saber. O importa é Deus saber. Porque é Ele que cuida. É Ele que tira o fardo pesado da gente. É Ele que alivia a nossa alma. Só que declare. Declare. Se é um problema familiar, chegue dentro da sua casa e declare: a minha família é abençoada, a gente é uma família unida, existe amor dentro dessa casa, existe amor aqui. E declare, 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 declare. Você está doente, declare: eu sou curado, eu sou curada pelo nome de Jesus. Tem um problema emocional, gente, não é só cura física, é cura emocional também. Está ansioso, está deprimido, enfim, está com síndrome do pânico. Declare sobre a sua vida: eu tenho paz dentro de mim. A paz está em mim, a paz está na minha mente. Coloque isso para fora, não fique apenas na tua mente, não fique apenas pensando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não fique só pensando, mas fale. Fale. As primeiras vezes que tu vai falar, tu vai ficar meio assim, mas depois, tu pega o jeito de falar. Aí tu fala mesmo. Só que não deixe de falar. Esse poder transformador está dentro de você. Está dentro de você. E tenha em mente, onde você chega, esse poder transformador chega. A palavra de Cristo muda qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer. Se o clima está pesado, você entrou ali, você declara, nem que seja só baixinho, só para você. Entrou aqui e falou assim: Cristo está aqui, existe paz, harmonia, amor, felicidade aqui. Amém. Você vai ver, o clima vai mudar. As pessoas vão ficar, antes estava se quebrando no pau. Daqui a pouco vão, que legal. Porque Ele muda. Ele muda as circunstâncias. É nisso que a gente precisa crer. A gente precisa confessar. Amém? Não deixe que essa palavra escape pelos dedos da tua mão. Mas agarre ela. Segure ela no teu coração. Sabe, antes eu falei, fé não é um sentimento, é uma decisão. E isso é muito verdade. A gente precisa decidir crer. Eu vou crer em Jesus, eu vou confiar em Deus, eu vou descansar em Deus.
Sabe, eu acho muito interessante, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um verso na Bíblia que vai falar que a gente precisa se esforçar para permanecer no descanso. A gente só descansa, a gente só confia em Deus. Por isso que quando a gente declara, a gente não fica, sabe, a gente declara, eu sou curado e eu vou descansar, porque Deus vai me curar. O poder transformador é a palavra de Cristo. Tenha isso em mente. Não é porque você está falando que as coisas vão acontecer, mas é a palavra. É porque aquilo que você está falando está de acordo com aquilo que a palavra diz. E quando a gente fala de acordo com o que a palavra nos diz, as coisas acontecem. As coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas vão para frente. Pode ser que hoje você esteja passando por uma situação difícil. Hoje, você fala assim, Sara, tá difícil. Tá puxado. Eu não sei como fazer isso aqui. Dentro de mim tá um caos. Se você pudesse ver como eu tô dentro de mim, você iria se assustar. Só que eu vou te dizer, não foque nisso. Foque em Cristo. A boa nova é que Cristo nos deu uma vida nova. Uma vida leve, uma vida feliz, uma vida cheia de paz, uma vida com mansidão e uma vida vitoriosa. Então, quando a gente, mesmo passando por um turbilhão de coisas, que não é só você que está passando, não. Se todo mundo aqui, a gente conversar com todo mundo que vai falar assim, eu estou passando por um turbilhão. E isso que é o bom, porque todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo necessita dele. Isso é ótimo. Não tem maior, menor aqui dentro. Todo mundo é igual. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos aprender a palavra. E todos nós precisamos confessar essa palavra. Independente do que você passa, Ele já venceu. Essa precisa ser a sua declaração de fé. Você fala assim, Ele já venceu. Ele já venceu. Cristo venceu. Cristo venceu. Cristo venceu. Eu sou vitoriosa porque Cristo venceu. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cara, essa frase para mim é incrível. Imagina, você poder todas as coisas. Todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. Porque Ele nos fortalece, Ele está com a mão estendida ao nosso... Está com a mão sobre a gente, Ele cuida da gente e Ele zela pela gente. Amém?
Amém.